Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com bastante alegria e gratidão no coração que estamos aqui mais uma vez no canal de Pastor Edivaldo para fazer o comentário da lição bíblica da nossa revista da Escola Dominical, lição número 4, que será estudada no dia 28 de julho de 2019. O título da nossa revista, o assunto que estamos tratando é a doutrina da mordomia cristã. Tempos, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. E essa lição 4 especificamente fala sobre a mordomia da família. Vamos lá. Lógico, tomando por base as diretrizes, né? O caminho tomado aí pelo comentarista da lição. O assunto é bastante amplo, mas a gente vai seguir o roteiro determinado aqui. Inicialmente, ainda nessa introdução, a gente já falou que o assunto da revista, do trimestre, é a mordomia cristã, que é uma doutrina bíblica. E essa mordomia ela é relacionada à administração das coisas que Deus coloca ao nosso alcance, das coisas que Deus nos concede durante a nossa vida para que nós façamos uso e venhamos a administrar. Então a mordomia trata desse serviço que nós fazemos a Deus. Parte do princípio bíblico de que tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a terra, o mundo e os que nele habitam, incluindo, lógico, os seres humanos, né? Então, tudo é dele, tudo é do Senhor. Nós usamos como que por concessão. É uma concessão de Deus. Aliás, o tempo da existência, que é a nossa vida, é uma concessão de Deus, né? Lá no livro dos inícios, dos começos, que é o livro do Gênesis, nós temos o relato bíblico revelado da criação das coisas. E nós temos ali, e Deus criou, e Deus criou, e Deus fez, inclusive, né, falando sobre a raça humana. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Criou Deus. Ele criou. Ele é o dono. Ele detém esse direito, essa prerrogativa. Macho e fêmea os criou. Esse é o relato bíblico da verdade revelada na Bíblia. Tudo pertence a ele, então. Inclusive nós, né? Interessante observarmos nesse contexto da mordomia cristã que estamos estudando, que é essa doutrina bíblica, que todo ser humano é de Deus. Todo ser humano deve esse reconhecimento a Deus. Mas os cristãos, aqueles que reconhecem isso e entregaram sua vida a Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus, temos o entendimento ainda de que somos duas vezes do Senhor. Porque além de sermos criados por Deus, conforme a Bíblia relata, nós, como todo ser humano, nós fomos destituídos da sua glória pelo pecado, perdemos a comunhão com Deus. O ser humano, através do pecado, da desobediência, foi destituído da glória de Deus, conforme está lá em Romanos 3 e 23. Deus, no seu amor, na sua bondade, nesse interesse em manter o relacionamento com o ser humano através da obra salvadora e redentora de Jesus Cristo, do seu sacrifício, ele nos deu o direito, né,
de aceitarmos essa obra, e quando fazemos isso, a Bíblia diz que nós somos novamente do Senhor, somos comprados pelo sangue de Jesus. Por isso que, sabiamente, o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o seguinte, que não sois de vós mesmos, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se pertencemos a Deus, e ainda mais nós cristãos, duplamente, criados e comprados pelo sangue de Jesus, nós, por amor, por reconhecer isso e por gratidão, voluntariamente nos dedicamos a servi-lo por amor, por fé. E esse serviço que administramos ao Senhor é a mordomia cristã que estamos estudando. Então somos dele, tudo é dele. Ele nos concede a graça da vida e mais da reconciliação com ele em Jesus. E por isso nós o servimos voluntariamente e por amor. Agora, dentro dos vários aspectos da mordomia cristã que estamos estudando, já estudamos na lição 2 e 3, mordomia do corpo, mordomia da alma e do espírito. Na lição 1, uma visão geral da mordomia cristã. Hoje nós vamos estudar sobre a família, mordomia da família. A família é um bem, é um patrimônio. Deus também nos concede para que nós administremos, e essa administração deve ser feita de acordo com as diretrizes, com a vontade de Deus expressa na sua palavra. A lição está estruturada da seguinte forma. Primeiro falar sobre família no plano de Deus, é o tópico 1, e dentro disso a instituição do casamento, que é a célula básica elementar da família, e a origem da família. Depois, no tópico 2, a mordomia da família, ou seja, a administração da família, como isso deve ser feito, né? Falar sobre os princípios que regem o casamento, a prioridade da família e o relacionamento entre pais e filhos. E, por último, alguns pontos importantes relacionados à vigilância, a família cristã sob ataque. É de grande importância esse entendimento do formato de família na palavra de Deus. Porque realmente a família está sob ataque. É um tema que o mundo discute bastante, o nosso sistema social, a nossa sociedade discute muito e tem tentado aplicar algumas mudanças de conceitos, de valores, de formatos, mas nós estamos dentro de um contexto de estudo bíblico. Nós vamos ver ao longo da lição um pouquinho daqueles subsídios que nós separamos. Vamos ver que Deus, ele institui a família e os moldes, o modelo é dado por ele também. Dentro desses tópicos que estão na lição, é lógico que nós não vamos mencionar todas as referências bíblicas, não vamos ler o texto completo da lição, porque isso já está disponível aos professores, né? Nossa intenção aqui é trazer algum entendimento lógico e sistemático para colaborar com a preparação das vossas aulas, né? É lógico, é só mais uma ferramenta de estudo que não, de forma alguma, substitui a oração e a unção que é necessário ao professor durante a aula, né? Que isso é dado por Deus. Ponto central da lição. Ponto central, diz assim: a família é a primeira instituição criada por Deus. É a base para outras instituições. Se essa é a primeira instituição, é lógico que ela é a base para outras instituições. A verdade prática da lição
ela vem no mesmo sentido do ponto central. E, como era de se esperar, ela parte para o lado mais prático. Começa igual e é completada. A família é a primeira instituição criada por Deus. E por isso é a nossa primeira igreja, no sentido também de prioritária, pela qual devemos amorosamente zelar. Eu achei uma oportunidade muito boa de ressaltar aqui essa palavra que o comentarista colocou na verdade prática. Amorosamente zelar. Quando a gente olha para o contexto da mordomia cristã, dessa doutrina, a gente vê que não está relacionada somente ao serviço em si, a uma tarefa, a uma missão em si, mas também ao comportamento na execução dessa missão. Aliás, é assim na vida cristã. Então, a família é a primeira instituição criada por Deus, pela qual devemos amorosamente zelar. Fala do modo que se deve zelar por ela. Quando a gente vai para Lucas 12, 42, Jesus está dizendo a parábola de um servo, que é um mordomo, está escrito assim: se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, beber, e embriagar-se, virá o senhor daquele servo no momento em que não espera, e irá puni-lo, e vai separá-lo, e vai destituí-lo daquela condição. E está escrito assim: lhe dará a sua parte com os infiéis. E toda essa descrição desse versículo está relacionada ao comportamento do mordomo, né? Porque estava executando a sua tarefa mal e se comportando mal. Então, tratando-se da mordomia no âmbito da família, comportamento é muito importante. Então a gente precisa estudar isso dentro desse contexto. Serviço, a fim de atingir os objetivos, propósitos de Deus, e zelando pelo bom comportamento na execução dessa tarefa, dessa responsabilidade, que é a administração da família dada por Deus. Bom, trouxe aqui o conceito social de família. Tá? A lição começa aí tratando de família no plano de Deus, instituição do casamento e origem da família. Mas eu trouxe um conceito social de família. Um conceito social. Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar, partindo da sua unidade elementar, formada pelos dois membros do matrimônio, pai e mãe, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Esse é um conceito social de família. Esse conceito social de família, por isso que eu disse que eu trouxe um conceito social, uma definição, porque já existem vários. Né? Isso está em disputa devido às mudanças da nossa sociedade. Mas um conceito que é aproveitável essa definição. Tá? Para a gente entender família, eu acho interessante a gente entender, olhar um pouco para quem criou a família. Deus instituiu a família, a gente já vai ver os versículos sobre isso, a referência sobre isso, como está na lição. Mas Deus criou a família, instituiu. Então, a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, tudo que Deus cria, Deus coloca as suas características. E quais são os seus atributos? Ele é santo, ele é reto, ele é puro, ele é imutável. Né? Então, a obra que Deus cria, ela é perfeita, ela é boa. Tanto que Deus cria tudo e a Bíblia diz que ele olhou e viu que tudo era muito bom. Então Deus cria isso de forma muito boa, no formato que ele criou. Isso se reflete na família também. Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança, e Deus cria o homem apto e capacitado a relacionamentos. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Nós vemos Deus se relacionando, até dentro da própria Trindade, se relacionando com os seus anjos, se relacionando com o homem quando cria. Então Deus é um Deus de relacionamentos.
Ele prima por esse relacionamento. Aliás, toda a obra redentora de Cristo visa manter o relacionamento conosco, por amor. E Deus cria o homem para relacionamento e logo que cria o homem já parte para desenvolver o homem dentro de um relacionamento na família. A Bíblia mostra que Deus criou o homem e viu o homem sozinho e disse, não é bom que o homem esteja só. Está em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, uma companheira. Então Deus teve essa visão, esse entendimento e criou a mulher para que fosse a sua companheira, né? E logo que criou a mulher, ele a trouxe a Adão. E Deus os uniu. Gênesis 2:22 e 24. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Ou seja, ele uniu. Ele casou os dois. Ele fez ali a primeira união. E diz assim o relato bíblico. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Jesus ele ratifica esse princípio quando indagado pelos fariseus a respeito do divórcio, do repúdio às mulheres, Mateus 19:4 e 5. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, o casamento, essa união entre um homem e uma mulher, é uma instituição divina. Deus criou, Deus estabeleceu isso. Deus executou isso e fez isso acontecer. E se Deus fez, Ele faz dentro da sua sabedoria e dentro dos seus propósitos. E para que isso seja atingido, é dentro do modelo que Ele estabeleceu. E onde está o modelo que Ele estabeleceu? Revelado na Bíblia. Logo em seguida, nós temos aí nos relatos bíblicos menção à família. Porque lá em Gênesis 1:28, diz assim, e Deus os abençoou. Então Deus cria o homem, dá uma esposa a ele, une os dois, e Deus logo em seguida os abençoa, abençoa a união, abençoa aquela família que estava sendo formada. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Então há uma bênção do Senhor relacionada ao casamento, ao matrimônio e à família em si. Esse formato, esse padrão é acompanhado de bênção de Deus. Por quê? Porque foi Ele que criou. Ele instituiu isso. O homem foi feito para isso. O homem foi criado para isso. Aliás, o homem e mulher foram criados para convivência, né? Para se completarem e viverem em união, em harmonia. Quando a gente chega em Gênesis 12:3, quando está ali no chamado de Abraão, a gente tem uma menção muito bonita em relação à família, também no mesmo sentido de bênção, de bênçãos agora. Diz assim a palavra de Deus. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Falando sobre o chamado de Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus poderia ter dito todas as pessoas da terra, todas as nações da terra, todas as igrejas, todas as instituições, mas não, ele diz todas as famílias. Há uma bênção especial de Deus direcionada à família, porque é uma instituição sagrada criada por Ele. O ser humano foi feito para viver em família. Foi criado para isso, foi moldado. A própria estrutura emocional, racional, afetiva do ser humano foi criada, foi elaborada para viver em família, para se amadurecer em família, né? Então, essa instituição, ela é a base de toda a sociedade. É a base de todas as outras instituições. Não há sociedade, não há nação sem famílias.
Não há igreja sem famílias. Não há criação, não há amadurecimento como ser humano sem a estrutura familiar. Isso permite que o ser humano se desenvolva. É no seio da família que o ser humano tem o seu amadurecimento emocional, o seu amadurecimento intelectual, o seu amadurecimento afetivo, nas lutas, nas alegrias, nas realizações, nos fracassos, nas conquistas, nas frustrações, nas vitórias, no luto, no seio da família que se conhece esses sentimentos. E isso vai preparando o ser humano para o amadurecimento, para que esse ser humano amadurecido, estável, emocionalmente saudável, possa atingir uma maturidade e ser útil dentro do propósito de Deus para a humanidade nessa terra. Qual o objetivo da existência? Qual o objetivo da vida, da raça humana? Então há um propósito dentro disso tudo. E para que esse propósito se cumpra, para que o ser humano seja feliz e venha conhecer a Deus, relacionar-se com Ele, ter a sua alma salva, passar a eternidade com Ele, resgatado por Cristo, para que tudo isso aconteça, é necessário que haja uma consolidação dessa instituição família. E é assim que a humanidade tem vivido e chegou até aqui. Nós vemos uma degradação dos valores atribuídos à família, do modelo bíblico de família ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos. E proporcionalmente nós vemos a degradação social que se observa na humanidade. É comum esse entendimento. É lógico, há resistências, há quem pense diferente, mas a Bíblia traz o padrão correto de vida e de satisfação humana, e de paz, e de alegria. E dentro desse contexto bíblico, quem institui as regras, os padrões que detém a bênção de Deus é o Senhor na sua palavra. Tá? Subsídio que eu achei muito bonito trazer para cá, Êxodo 12, 3, falando ali da instituição da Páscoa, falar a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então a bênção de um cordeiro para cada família, novamente o Senhor dando essa ênfase a essa instituição que Ele mesmo criou. Aliás, uma das promessas mais bonitas da Bíblia, em Atos 16. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, no sentido de família. Então qualquer tentativa de minimizar, de diminuir, de enfraquecer essa instituição no modelo bíblico, ela está fadada ao fracasso. Por quê? Porque o ser humano foi criado para isso, é assim que... E é dentro desse modelo que está a bênção de Deus. E é a bênção de Deus que traz a felicidade, a alegria para o ser humano. Bom, passando para o ponto 2 da lição, nós temos aí a parte prática já. Deus instituiu, Deus fez, Deus criou, Deus dá o modelo, Deus dá o padrão. E aí, nessa administração que cabe a nós, seres humanos, dentro da doutrina da mordomia cristã, existe um padrão de casamento, por exemplo, e alguns princípios bíblicos para serem seguidos, que a gente estava dizendo até agora. A lição traz 3 pontos aí que a gente tem que observar dentro dessa administração da família. O casamento, primeiro. Princípios que regem o casamento. Primeira coisa, casamento bíblico ele é monogâmico. Segundo ponto trazido aqui, ele é indissolúvel e ele tem um princípio também que ele é heterossexual. Nesses 3 apontamentos bíblicos, tá, nós temos aí primeiramente a monogamia. Lógico, a monogamia é um homem e uma mulher. Nada além disso. Tá? Há exemplos bíblicos na Bíblia de bigamia, de poligamia, até de homens ilustres na Bíblia.
isso não excede, ou não deixa de ser apenas exemplo de erros, né, desses homens que foram ilustres na Bíblia também. A princípio, não é esse o plano de Deus. Na época, até as suas sociedades, inclusive os hebreus, eles até aceitavam isso como algo comum. Mas isso era pela dureza dos seus corações. Hoje, padrão neotestamentário, bíblico, para a Igreja de Cristo, isso é inaceitável. 1 Timóteo 3:2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. 3:12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Então, dentro do contexto de igreja de Cristo, sobre a doutrina bíblica, não há margem para qualquer variação, qualquer aceitação diferente da monogamia. Indissolúvel também. É casamento para a vida toda. Mateus 19:8, Jesus responde aos fariseus: por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Versículo 6, assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, vaticinando isso, ratificando isso. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é o padrão bíblico. É indissolúvel. Fizemos votos matrimoniais. Fizemos porque eu sou casado. Graças a Deus. Há 18 anos. Fizemos votos matrimoniais. Eu estive num velório que me marcou muito. E foram ali 40 anos de casamento, né? Que chegou ao seu final. E me chamou a atenção um pensamento de que aquele homem que havia perdido sua esposa, ele estava ali aos prantos, chorando, a perda, a dor, lógico, né? Mas ele cumpriu os seus votos até o final. Eu acho interessante esse pensamento, né? Muita gente esquece dos votos. Os votos são algo muito significativo para Deus. Né? Então, os votos nupciais, eles consideram um padrão indissolúvel. Aliás, é por isso que muita gente não se casa, né? Se ajunta quando há oportunidade, né? Quando é uma escolha, né? Porque pula a parte dos votos matrimoniais. Mas os votos matrimoniais são importantes, é um padrão bíblico de casamento, que seja indissolúvel, é vitalício, até que a morte o separe. Isso é padrão bíblico. Um padrão bíblico também, um princípio que rege o casamento é o padrão heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher, não duas pessoas do mesmo sexo. Por que que isso é um princípio para o casamento bíblico? Ora, porque a homossexualidade em si já é um pecado, já é considerado pecado na Bíblia. Então, nada mais lógico do que, se a homossexualidade é um pecado, um casamento baseado na homossexualidade também vai estar fora, né, do padrão e do princípio bíblico. Romanos 1:27, Paulo falando ali do caráter humano, natural, longe de Deus, né, ainda em pecado. Também os varões, os homens, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, dentro de um padrão bíblico, não há margem de dúvida. A homossexualidade é pecado. Essa prática é considerada pecado, assim como outros muitos pecados da Bíblia. Isso não é homofobia. Isso é teologia. É o padrão bíblico revelado por Deus na sua palavra. Deus é tão maravilhoso que ao homem pecador, ao homem que vive fora da sua vontade, ele oferece a salvação através de Jesus. E baseado no arrependimento dos seus pecados, Deus perdoa o homem de seus pecados, o recebe como filho
E esse arrependimento denota mudança de vida. Então, a salvação é para todos. Isso está disponível a todos. Né? Isso inibe a prática do pecado em si, não só de um ou de outro pecado. A questão é que a Bíblia aponta tantos pecados que são comuns, tidos como pecado. E esse pecado, especificamente, há uma resistência maior. Nós vemos isso hoje na nossa sociedade, lógico, baseado no padrão de vida distante de Deus e da sua doutrina, que o ser humano prefere adotar. Né? Essa sociedade está tão distante de Deus, né, que parece estranho a gente colocar isso como uma verdade bíblica. A impressão é que a gente está falando algo de errado em apresentar o que a Bíblia traz. Mas não, a Bíblia trata disso como trata de outros assuntos. Né? A questão por fim, até uma questão de escolha, de crer ou não crer na palavra de Deus. Salmo 119, eu quis trazer isso aqui, versículo 116. A tua palavra é a verdade, desde o princípio. E cada um dos seus juízos dura para sempre. A tua palavra é a verdade, a palavra de Deus. A revelação de Deus é a verdade, dura para sempre. Por que ela é imutável, dura para sempre? Porque ela não muda, porque ela é perfeita. Porque ela não precisa mudar, porque ela é apta. Ela é apta para todos os tempos. Ela é adequada para todas as situações. Deuteronômio 32:4, uma palavra maravilhosa de Moisés, diz assim de Deus: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade. Deus é a verdade. E não há nele injustiça. Justo e reto. Claro que muita gente não toma isso como verdade. Não tem a Bíblia como regra de fé e conduta. Né? Mas isso está disponível. A crença de todos. Aliás, Deus nos criou com um espírito, com uma capacidade de termos fé. Né? Basta buscarmos a Deus. E buscarmos essa fé em Deus através do conhecimento da sua palavra. O que vivemos hoje, 2 Timóteo 3, capítulo 4, demonstra muito bem, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, o ensino bíblico, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Em contraste, temos a verdade revelada na palavra de Deus, que é a verdade, como a própria palavra se define, e temos as fábulas. Então, é uma escolha que o ser humano faz. Crer na palavra de Deus é o melhor caminho. Tanto que, na própria lição, na leitura bíblica em classe e no texto áureo também, diz assim, Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então, é uma escolha. E ele conclui: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a escolha dele. Então, lógico, a Bíblia dá esse direito ao ser humano. Só que a Bíblia recomenda a escolha correta. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam por testemunha contra vós, contra nós todos, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então, o modelo bíblico de casamento e o modelo bíblico de vida levam a bênção de Deus, a vida conforme Deus propõe que aceitemos. Né? Tudo isso, então, se sintetiza da seguinte forma: casamento, família e vida cristã. A bênção para isso tudo está relacionada à observância e à fé na palavra.
de Deus. Tá? Os princípios bíblicos para isso. Seguindo um pouquinho mais nossa lição, a gente tem, depois desses pontos, dos princípios bíblicos que regem o casamento, um ponto ou dois pontos: prioridade da família e o relacionamento com filhos. Em questão à prioridade da família, é algo muito importante para se tratar no meio cristão, e vou trazer até o termo religioso, para que ninguém incorra no erro de cuidar mais de coisas relacionadas a tarefas religiosas e nessa boa intenção acabar descuidando da sua família. Então, o entendimento que tem que ser observado nesse tópico pelos professores e alunos é que colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar também está sendo cumprido quando damos prioridade à nossa família. Porque a nossa família é onde estamos inseridos, é o reino de Deus, que está sob a nossa mordomia, ou seja, sob a nossa administração. Então, priorizar a família é importante. Então tem que haver equilíbrio. O serviço religioso, serviço para Deus, trabalho, estudo, família é prioridade. O cuidado com a esposa, o zelo pela esposa, as necessidades de cada um, e assim a esposa pelo marido também, as necessidades que têm que ser atendidas, a responsabilidade dos pais no zelo pela família, no zelo amoroso pela família, as necessidades afetivas da família que têm que ser atendidas pelos pais. Então, quando um crente, quando um ser humano está zelando, cuidando, priorizando da sua família, está fazendo algo que agrada a Deus. Tá? Então tem que haver esse equilíbrio. Relacionamento com os filhos, algo importante que tem que ser colocado aqui. O apontamento que é feito na lição, ele vai bem direcionado à educação cristã, tanto que ele aponta ali Efésios 4 e 6, onde diz, 6 e 4, perdão, onde diz que os filhos têm que ser criados na doutrina, no ensino, né? E na admoestação do Senhor, ou seja, na condução, nas correções, na disciplina, de acordo com a palavra de Deus. Eu acho interessante a gente atentar também para Deuteronômio 6, de 6 a 9, que dizia: ensinarás a teus filhos e filhas, e delas falarás, ou seja, da palavra que tem que estar no coração. Falarás assentado em tua casa. Assentado, vai ensinar da doutrina. Andando, vai ensinar a doutrina. Deitando-se, acordando, trabalhando com os filhos, viajando. Então, o que a Bíblia quer dizer? Toda oportunidade, esteja atento, ensinando a família, ensinando os filhos. Esteja próximo. Uma coisa que tem que ser acrescentada nesse ensino, que é responsabilidade dos pais. Isso não pode ser terceirizado, né? Isso é bem difundido. É responsabilidade dos pais ensinar os filhos na doutrina do Senhor, nos caminhos do Senhor. Só que isso não pode ser desacompanhado do exemplo. O que mais fala alto no ensino dos filhos é o exemplo. E o pai e a mãe têm que ser exemplo, como pessoa, como cristão, como cidadão, como servo de Deus e como cônjuge. Os filhos têm que ver no pai e na mãe um exemplo de família, um exemplo de dedicação, de voluntariedade, de amor sacrificial. Os filhos têm que ver isso nos pais. Mas pelo exemplo, é um ponto que a gente não pode deixar passar nesse tópico. O último ponto da lição é relacionado aos ataques que a família tem sofrido e quantos têm sido. Esse modelo de família tem sofrido um ataque intenso por parte da mídia, da sociedade que se diz pós-moderna. Os ataques são muito grandes ao modelo bíblico de família. E eu acho que o que mais tem que ser destacado aqui é a vigilância. A lição, o comentarista, trouxe 3 pontos bem relevantes em relação a esses ataques. Primeiro, o materialismo. O materialismo é a valorização excessiva e desproporcional das coisas, dos bens, do patrimônio. Colocamos aqui no meio da beleza, daquilo que é material, daquilo que é palpável.
Só que o que a Bíblia diz? Não ameis o mundo, 1 de João 2,15, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que é que não devemos amar o mundo? O versículo 17 já explica isso. Porque o mundo passa, e os seus desejos, a sua concupiscência, os seus gostos, as suas belezas transitórias, isso passa. Mas qual é a recomendação bíblica? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O materialismo nos afasta das coisas espirituais e é aí que repousa a bênção de Deus. Não que não vamos cuidar das provisões, dos investimentos, das coisas, da segurança que a família precisa em relação aos bens materiais, de forma alguma. Temos que cuidar disso, é responsabilidade dos pais e da família. A questão é valorizar isso mais do que os bens espirituais, do que os bens de caráter, os valores morais, o bom caráter, os bons usos, os bons costumes, o bom ensino. Isso tem que ser valorizado. E a mídia, a sociedade, os ensinos mundanos, eles vêm na contramão daquilo que a Bíblia ensina. Os outros pontos também fala sobre ideologia de gênero e também, depois no final, um ataque contra Deus e contra a ciência, que está tudo no mesmo pacote. A ideologia de gênero é maçantemente ensinada, divulgada, difundida na sociedade, pelo menos em termos de Brasil que a gente vive. Né? Na mídia, nas escolas, macho e fêmea os criou, Deus criou isso. A biologia demonstra isso, está comprovado, é diferença, é diferente. Né? Entender a diferença, aceitar essa natureza da criação de Deus e a vontade de Deus, não é também homofobia nem nada de discriminação. É uma coisa racional. É difícil entender o contrário. Dizer que uma criança ela não nasce com sexo ou não tem gênero e vai decidir isso ao longo da vida, ao longo da sua existência, isso é contra a palavra de Deus. Isso é contra o princípio bíblico, contra a instituição da família. Por isso que eu digo que o mais importante nesse aspecto para nós cristãos é a vigilância. Esse é o ponto principal. Estamos em ataque. Nós não vamos conseguir mudar essa sociedade. Nós podemos melhorá-la dentro da nossa influência cristã. Com a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, a igreja avança, as portas do inferno não prevalecem contra ela, almas são salvas, famílias restauradas, vidas restauradas, mas nós não vamos converter a sociedade inteiramente. Aliás, a sociedade, bem provável que vá de mal a pior. O que nós temos que fazer é cuidar da nossa casa, da nossa família, da nossa instituição, daqueles que estão ao nosso alcance, com o exemplo e com o ensino e com prática de vida, sendo a Bíblia nosso manual, nossa regra de fé e conduta, para que protejamos dentro daquilo que está ao nosso alcance, que Deus coloca sob a nossa administração, protejamos contra esses males. Eu lembro que estávamos escolhendo uma escola para a nossa filha menor, de 5 anos, a Sofia. Temos um de 16 anos, o Aquiles. E visitamos uma escola e outra e fomos conhecer o banheiro da escola, isso faz 2, 3 anos já. E era um banheiro único. E eu, como pai ali, tradicional, fiquei eu indaguei. Onde é o banheiro feminino, masculino? Não, aqui é uma coisa só, a gente ensina as crianças desde cedo, a pessoa da escola falando, ensina desde cedo que não há diferenças. Né? Então, nós não vamos mudar isso. Né? Podemos melhorar e ter alguma influência, enquanto o sal da terra e a luz do mundo, né? Afastando essa iniquidade da terra, ou que tome conta de toda a situação. Mas o que temos que fazer é ficar vigilantes. É lógico, eu como pai tenho responsabilidade de cuidar dos meus filhos, ensinar os meus filhos. E não nos omitirmos de pregarmos a palavra de Deus. Esse é o ponto. Não nos omitirmos de pregarmos a palavra de Deus. Com amor, com reverência, com exemplo, com respeito a toda a sociedade. Praticando o bem, demonstrando o amor de Cristo, a longanimidade, a paciência, o plano de salvação, mas não nos omitindo de mostrarmos aquilo que a Bíblia mostra que é pecado, de forma alguma. Cuidemos da nossa família.
né? Façamos como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos, de forma alguma, subestimar o poder restaurador do Espírito Santo nos corações. Deus tem poder de restaurar a nossa família em qualquer situação. Um princípio fundamental para a manutenção do casamento e da família é o que consta no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Um casamento, uma família, ela deve e precisa estar edificada sobre o Senhor. Isso significa estar sobre o fundamento que é Cristo, ou seja, sobre a sua palavra, sobre os seus princípios. Cristo sendo o nosso fundamento da nossa vida, da nossa família, estaremos edificados na rocha. Venham as tempestades, as lutas, as tristezas, as frustrações, os ataques dessa sociedade, os problemas que temos nesse mundo, mas se estivermos edificados em Cristo e na sua palavra, dando valor a isso e vivendo de acordo com a sua palavra, estaremos edificados na rocha, estaremos sendo sustentados e abençoados por Deus. E assim nós poderemos ser úteis para Deus. Estaremos agradando a Deus com a administração desse bem precioso que Deus outorgou a nós, que é a família. Creiamos em Deus, pratiquemos a nossa fé e amemos e zelemos pela nossa família. Porque Deus nos usará como bênçãos para a nossa família e para as outras famílias da terra também. Seremos abençoados, seremos uma bênção para as outras. Eu acho que é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a aula de cada um, que possamos viver de acordo com os preceitos bíblicos e dessa forma venhamos a honrá-lo em todas as situações. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.